Às vezes, a gente tem uma sensação na vida que as coisas não andam. Parece que a gente é azarado. Você não ganha um sorteio de rifa da igreja, não ganha um brinde do álbum de figurinha de juntar as figurinhas tudo, sabe? Mas você vai perceber que ao longo do tempo, as coisas que eram de muito de gente rica estão disponíveis e a gente tem usado bastante hoje em dia. Era coisa que só eles tinham disponíveis, mas hoje pra gente é comum. E é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu pensando nesse vídeo, lembrei de uma coisa que veio aleatoriamente na minha cabeça. Vocês lembram na época em que energia solar era um negócio meio de outro mundo, assim? Ou na verdade um negócio subestimado? Por que eu pergunto? Vocês lembram quando a gente tinha aquelas calculadoras Cássio? Aquelas calculadoras grandonas assim, que tinha três bagulhinhos assim pra você pôr na luz pra funcionar? Porque se acabava a bateria, você ficava na luz assim, ó, e ela acendia do nada e começava a fazer uns cálculos. Vocês lembram disso? Lembra, Babrelano? Claro que não. Sou jovem. Tá bom. Aham, Cláudia, senta lá. A primeira calculadora solar que teve foi a Sharp EL8026, que parece muito também um nome de ônibus que vai pro centro da cidade, né? O 8026 que você pega nesse ponto aqui. Ou então um produto das organizações Tabajara. Parece também. Ela é o Sharps 8026. Consegui ouvir o outro negócio do outro lado da chala. Você pode me ouvir? Sim, escuto claro e forte. Tinha a calculadora da Olivetti também, que é uma marca bem antiga lá de aquelas máquinas de escrever, né? Que é bem famosa. Mas é engraçado a gente pensar que hoje em dia usar a luz solar é uma coisa muito abrangente, muito acessível. Claro que tem que ter um investimento inicial grande. Mas você já foi numas roças hoje em dia, que já tem até energia solar? Você vê lá dentro a casa não tem nem reboco, mas tá cheio de placa solar lá em cima e geração própria de energia, né? Com o dinheiro que eles vão economizar na energia e eles rebocam a casa. É, exatamente, é assim que funciona. Mas o engraçado é que a gente pensa que também isso é uma coisa mais recente, mas o efeito fotovoltaico, que é assim que se chama esse efeito, né? Ele foi descoberto em 1839 pelo físico Alexandre Edmond Becquerel. Quando você fala que a pessoa é físico, Babarelano, não fica parecendo que ele é trincado, assim, ó, ele é shapeado, ele é físico. Tá bom, vamos fingir que eu penso isso, né? Que bodybuilder! O que ele fez? Aos 19 anos, o garoto prodígio, né? Ele pegou duas placas e colocou eletrólitos, né? Ou seja, uma solução com água e um sal para fazer esse teste. E acabou que ele viu que isso gerou corrente quando isso era exposto aos fótons. Fótons que são aquelas partículas, né, que ficam na luz. Então esse fóton ativou isso e gerou uma corrente. Aí ele, eureka! Não foi muito bem o que ele falou, mas eu imagino, eu faria isso. Eureka! E saía pela rua assim, fazendo igual o Einstein. e ia lá, o Ronaldo Fenômeno. Mas é engraçado como é que uma descoberta ela fica muito longe da outra, porque as placas fotovoltaicas, ou seja, aquela célula lá de energia que recebe a luz do sol e faz para captação, ela só foi inventada em 1883 pelo Charles Fritts, que nessa época usou uma substância que se chama selênio e uma fina camada de ouro para fazer essa captação de energia. Não teve a melhor, vamos dizer, como é que fala, Barilando? Quando o negócio não é tão coisado. Performance? Não é tipo uma performance, não foi tão... Melhor custo-benefício? Uma eficiência ruim. É porque eu tinha notado aqui e esqueci que eu tinha notado a palavra. E a primeira célula super eficiente só foi criada muitos anos depois, em 1954. Só que o que aconteceu? Você deve imaginar que a hora que foi criado o negócio era caro, né? Fazer isso aqui, as Ferrari das coisas fotovoltaicas. Então, a única aplicabilidade que tiveram foram fazer satélites da NASA. Porque como não tem energia, você não pode pôr gasolina num satélite para ele continuar operando, né? Lá no espaço, eles usaram a energia do Sol para
para energizar esses aparelhos que até hoje estão em funcionamento. É muito engraçado porque diz que quem usa essa energia fotovoltaica, na nossa casa inclusive tem, né, Barelando? Pois é. É uma mão na roda, mas também tem uma coisa legal que você pode tanto ou gerar energia e mandar para sua concessionária de energia e receber isso em desconto para você ser uma Itaipuzinha, ou você pode fazer a instalação das próprias baterias para você gerar e você armazenar, que é muito o que o pessoal na zona rural faz, porque não tem como ligar na rede elétrica, né? Então, eles que se virem. Lá na nossa casa, a gente gera, manda para a companhia de energia elétrica e paga taxa. E se a gente gastar mais do que a gente produziu, aí a gente paga essa diferença. É engraçado a gente falar que lá na nossa casa é porque nós não estamos na nossa casa ainda, que ela tá alugada, né, Barelando? É. Mas nós vamos voltar para lá em breve. Outra coisa que também a gente usa bastante, e era uma coisa cara, coisa de gente rica, coisa de empresa multinacional que inventa e faz os negócios tudo cabuloso assim, sabe o que é? Armazenar dados. Pode parecer uma coisa muito besta, né? Armazenar dados. Mas pensa comigo, hoje, se você quer armazenar alguma coisa, uma foto, um Google Fotos da vida, as suas fotos do casamento, você tem vários serviços online que tem um espaço de graça para você fazer esse armazenamento, por exemplo. Antigamente, meu Deus do céu, você ia guardar alguma coisa, um arquivo importante, você tinha que espalhar isso em 12 disquetes. Você tinha que usar pendrive, você tinha que usar CD, você tinha que usar um monte de coisa, você tinha que usar até HD externo. Você já percebeu que o HD externo ficou velho, Gabriel? Ficou velho. Até a entrada USB, o USB do HD externo, ele já é velho. Mas ele tem um uso muito importante. Tem, pra guardar coisas que você fala que vai usar depois e nunca vai usar. Não, pra gente assistir filme pirata na televisão. Eu não poderia desacordar disso, porque é verdade, né? O meu sonho, Babarelando, é que não dê nenhum problema de compatibilidade você pegar o USB e tchum, na televisão. Nossa! Porque o USB de televisão nunca funciona. Sempre falta um codec, falta um trem, você nunca vê o filme de cara. Mas você já parou para pensar no cerne da questão que como é importante a gente guardar dados? E a gente já faz isso desde os tempos da antiguidade? Porque se você parar para pensar, se as pessoas de antigamente não tivessem guardado o conhecimento delas, a gente não ia saber várias coisas, várias evoluções que a humanidade teve ao longo do tempo. Sejam os conhecimentos mais básicos de, por exemplo, planta, o que faz o quê, ou até o que aconteceu aqui, né? Tipo, teve uma guerra, uma revolta, e por isso que o negócio tá do jeito que tá. Só de olhar por aqui, eu vejo que você é uma pessoa que armazena muitos dados. Só nessa caixa de Pokémon aqui, ó, o que tem de dado... Tem dado de 6 lados, de 7, né, de 8 lados, de 10 lados. Mas só que eles faziam o armazenamento de dados por outro jeito, mas o princípio é o mesmo. Eles pegavam papiros, pegavam papéis, pegavam livros, grimórios, grimoire. Mas o conceito moderno de dados mesmo, ele só surge com a computação, o advento do computador. E o primeiro dispositivo a fazer isso era um trambolho deste tamanho assim. E era um trambolho mesmo, até porque ele era um tambor que tinha uma faixa de ferro, de cobre, que eles gravavam esses dados nessa faixa de cobre e assim você fazia esse salvamento, que se chamava Drum Memory, que foi criado em 1932. Em 1932 você não pensa que tem um Google Drive da vida para você usar, né? Mas os caras inventaram o próprio deles. E o primeiro disco rígido mesmo, HD, foi feito em 1956 por quem? Uma empresa muito grande que revolucionou o mercado da computação, a IBM. Esse primeiro disco que tinha incrível capacidade de 3,75 megabytes e era composto por 50 discos. Porra! Tudo isso? Pra você ter uma ideia, o disquete que foi inventado nos anos 70 depois, ele tem 1,44 megabytes de coisa, né? Então, assim, era só um disquinho e tal, mas... Economize tempo e dinheiro. Os disquetes da Starlight já vêm formatados de fábrica. Garantia e segurança de um produto sem defeito. Mas olha só que interessante. Você sabia que até hoje o governo americano, para aqueles controles de mísseis nucleares, essas coisas mais cabulosas assim, eles usam o disquete até hoje, porque eles não podem ter conexão com nada, né? E as máquinas são daquele tempo, então o disquete é a fonte mais segura que eles têm para não, tipo, ops, acabei com o mundo.
Daí, nessa evolução, o CD veio em 1982. Mas aí eu fiquei um pouco, como é que fala? Impressionado com uma coisa que eu não sabia. Porque o CD foi feito em 1982. Porém, o CD-ROM foi feito em 1984, porque o CD foi feito só para passar música. E aquele CD que você gravava coisas, que vinham jogos da revista lá, da PC Expert, inclusive saudades, né? Era o CD-ROM, que tinha memória ROM. Olha só que interessante. E você tem a memória ruim. Não posso discordar, isso é realmente verdade. Esse cara deve ser doido. Mas o CD com certeza foi uma revolução muito grande. Eu gosto muito das reportagens antigas que tratam dessas tecnologias, porque era sempre o Compact Disc. Olha só. A enciclopédia do futuro tem texto, som e imagem. É o CD-ROM, uma verdadeira revolução que chegou aos computadores este ano. Num simples disquete, você tem a imagem real e o som característico de cada assunto. Teve o CD, teve o DVD, mas não importa, né? O que importa é o povo criar tecnologia o suficiente para chegar no memory card do PlayStation 2. Era isso que a gente queria, né, Barbarelano? Era isso. Isso no PlayStation 1, PlayStation 2, o memory card, que era a memória flash disk, né? Você colocava lá alguma coisa, que veio pendrive, veio um monte de coisa. Até que em 2006 veio a revolução com o primeiro serviço de dados online, que era o AWS, que era o Amazon Web Services. Que outro dia aí, inclusive, deu pau, caiu meio mundo, né? Foi. Hora que o Amazon coisa deu pau, tudo foi pro saco. Você vê que o que... Nossa, é tudo tão seguro, né? E eu fiquei preocupada, porque eu tinha comprado um protetor auricular com preço muito bom. Falei, ih... Aí a Amazon já deu aquela titubeada. Não, veja bem, Barbarelando, era um desconto. Você quer seu dinheiro de volta? Eu falei assim, não, eu quero meu produto. Yeah, my precious. Agora você quer ver uma coisa que também tá, com certeza tá no lugar que você tá vendo esse vídeo. Você deve ter alguma coisa disso. Eu tô me sentindo no Gugu na minha casa. Eu tô procurando... Aí você... Ganhei! Você com certeza deve ter aí no seu ambiente alguma coisa de alumínio. Seja uma esquadria. É esquadria ou esquadrilha? Eu acho que é esquadrilha. É esquadrilha? Mas a esquadrilha não seria da fumaça? Aí você tem um ponto, Renato. Porque eu sempre achei muito estranho a palavra esquadria. Eu tenho um pouco... não sei o que pensar sobre isso. Mas o alumínio, com certeza, é uma parte bem importante das construções, dos utensílios, de muita coisa. Mas pra gente é uma coisa comum. É um ferro leve, que serve para diversas coisas. Resistente, né? Vem nas latinhas de refrigerante, por exemplo. Você deve ter uma aí. Renato. Oi. Venho do futuro informar que são esquadrias de alumínio. Esquadrias mesmo, né? Sim. Não são da fumaça. Ah, bom. Mas vocês acreditam que alumínio já foi um material de gente rica considerado como uma coisa de nível de exposição de joias? Sabe, joias da coroa? Olha, eu tenho alumínio. Pois é. A coisa mais chique que você podia ter no século XIX era ter utensílios, tipo garfo, colher, não sei o que, tudo de alumínio. Porque isso queria dizer que você era uma pessoa muito rica. É que nem quando você compra aquela xícara e chega a visita e você só usa a xícara, você tem que até lavar porque ela tá toda empoeirada, você só... Esse aqui é pras visitas. É isso que eles faziam. Por exemplo, o Napoleão III, ele só punha pra jogo os negócios de alumínio dele pra pessoas super importantes. Por exemplo, chefes de estados, reis, governadores e coisas assim. Mas como que esse negócio começa a ficar barato então? Então, tem algumas coisas que você tem que saber primeiro. Em 1886, teve um cara que fez um processo com a eletrólise, mais uma vez, que conseguiu separar o material do alumínio das outras pedrinhas que eles vinham lá. Porque o alumínio, na natureza, ele não vem do jeito assim, você, tipo, olha, uma pedra de alumínio. Não, ele vem como alumina. Mas com um processo industrial você consegue extrair isso. E não é como se fosse uma coisa muito difícil de conseguir, não. Porque, na verdade, o alumínio é o material mais abundante na crosta terrestre. Ou seja, tem alumínio para... Estamos pisando em alumínio, meu Barelando. Cuidado, cuidado. Oh, meu Deus, o alumínio. Na verdade, a alumina, ela vem muito próxima da bauxita, que é um material que muita gente já ouviu falar nisso aí, né? E o mais importante disso tudo é que tem um vídeo do Telecurso 2000 explicando todo esse processo. Não quer dizer que é uma coisa importante mesmo, né? Porque se tem no Telecurso as pessoas... é mesmo? Mas como é feito o alumínio? O processo de obtenção do alumínio passa por 3 etapas. Obtenção do minério, obtenção da alumina
e obtenção do alumínio. Agora é só estudar cada um dos três. Mas eu expliquei isso tudo só pra falar que, sabe o papel alumínio que você usa na sua casa? Ele foi inventado em 1910. Não sei, eu quis falar isso pra Bernardo, eu quis jogar essa informação, ele veio lá da Suíça. Às vezes você pensar quando você vai embrulhar aquele sanduíche, que você vai ficar na dúvida se ele vai estragar ou não porque ele tem maionese, entendeu? O alumínio está aí para isso. Aproveitando para dar uma informação aqui, ó, que o alumínio, gente, quando você vai embrulhar o sanduíche, a parte brilhante é para dentro. É verdade, porque aí você faz aquela reflexão, pium, 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 o que tiver lá dentro, continua lá dentro fazendo pium, e pium. o que tiver lá fora, não entra. Isso. Ó a informação aí, programa com informação, aqui tem informação! E eu vou falar uma outra coisa aqui que vai parecer até maluquice, que eu falei que eram as coisas que era de rico e começou a ficar barata. Não é muito bem assim, exatamente, mas os desdobramentos disso sim ficou bem mais acessível. E também você rouba nos assuntos, a gente tem que, né, dar uma admitida aqui de leve. É, mas quem me conhece sabe, né, Marela? Deu de camiseta branca aqui, falando, quem me conhece sabe. O que acontece? Você lembra antigamente que como era chique você andar de carro? Eu não queria falar que tem pessoas que participam do Nerd Show que a mãe falava pra ir a pé nos negócios, falava assim, ai, vamos de táxi. Como se fosse a coisa mais trivial do mundo você pegar um táxi, né? Mas eu não sabia que tinha que pagar. Você não sabia o que era bandeira 2 num domingo, né, de tarde? Então, assim, não cabia no orçamento de ninguém pegar um táxi, né? Mas com o advento aí dos aplicativos, que a gente não vai fazer propaganda também, né? Se o Jornal Nacional não fala o nome dos aplicativos, por que eu vou falar? Pra que a gente vai falar Uber 99, Bop, Drive? Rindo, né? Tem agora uns de bobo alegre, tem o rindo. E você paga chorando, né? Queria falar nada não. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Mas só que isso já foi muito mais caro. O táxi é caro, mas imagina nos séculos passados. Antigamente os cocheiros e as carruagens, você vê muito nessas novelas de época, da novela das 6, né? Era o transporte individual da elite da população. E isso era muito indicador de riqueza. Essa pessoa, tipo, isso aqui é rico, ele pega carruagens, né? No século XVIII, XIX, principalmente aqui no Brasil e na Europa, era assim. Mas só que tinha um problema. Como que você vai cobrar? Porque fica parecendo aqueles vídeos que você vai ver do pessoal que viaja e vai lá pro Egito e pergunta, how much pra você ir lá? Tal lugar, você mostra aqui, quanto pra ir lá? Tá cheio de esquema aqui nessa praça. Então, um alemão teve uma grande ideia de fazer a medição da distância e do tempo e criou o taxímetro. Isso aconteceu em 1891, só pra você ter uma noção de como é antigo. E é isso daí que vocês aprendem na escola no primeiro ano em matemática e não fazem nem ideia, né? Quando você tá aprendendo função. A gente aprende isso na escola? Aprende. O que a gente aprende? Por exemplo, como que você faz o cálculo do táxi, do Uber? Paga um valor fixo, mais um valor por cada quilômetro rodado. Isso é uma função. O preço que você vai pagar no final está em função da distância percorrida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu criei Nerd Show por causa da Bárbara Landa, que ela é muito nerdola. Né, Bárbara Landa? Não sou. É sim, é muito nerdolinha sim. É linda, mas é nerdola. Nerd. E os primeiros táxis aqui no Brasil só chegaram no início dos anos 20. O primeiro táxi brasileiro, fabricação nacional, porque antigamente eles faziam carros para ser táxi, era o sedã DKW VMAG. VMAG, uma marca que veio aqui no Brasil de fora e que eu vou deixar para vocês aqui, inclusive, um link contando a história do carro brasileiro, que com certeza você precisa saber a história. Parece ser bobagem, mas não. Era um cara que sonhou bastante. Vou deixar o link aqui em cima. É o Gurgel. É o Gurgel. Mas é aquele negócio, né? Por que eu te contei isso tudo? Vai fazer alguma diferença na sua vida? Você vai passar no vestibular? Não. Mas é uma ótima coisa pra você decorar e contar pro taxista ou pro Uber quando você pegar ele. Porque às vezes falta um assunto. Eu te trago o quê? Cartilhas pra você destilar suas curiosidades inúteis pelo mundo. Não é um trabalho social? Eu acho que sim. Então eu já me sinto melhor aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!